Fala, gente, tudo bem? Eu sou o Rony Roger, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Selfie. Aproveita, como eu sempre falo para você, se inscreva aqui no canal, acione o sininho de notificação, até para poder acompanhar o trabalho que a gente tem feito aqui. Eu agradeço todo mundo que está acompanhando, agradeço você que tem enviado mensagens para a gente, tudo sugerindo convidados, sugerindo temas. E quem quiser fazer o mesmo pode mandar para a gente aqui no nosso WhatsApp, que é o 97207-5989. Todo mundo que está sugerindo temas para a gente, todo mundo que está sugerindo convidados, nós estamos buscando pessoas que possam, de alguma maneira, auxiliar vocês, que possa tirar as suas dúvidas. A nossa intenção principal é essa, é tentar trazer o máximo de informação para você e tirar suas dúvidas, o que é principal, beleza? Então se inscreve aqui e não esquece de acionar o sininho de notificação e curta o vídeo, tá? O nosso convidado hoje é um amigo que eu tenho há muito tempo mesmo. É um cara que, se você ficar conversando com ele, você fica 3, 4, 5, 6 horas, né? O negócio, a ideia vai embora. Só para vocês terem uma ideia, um dia desse a gente estava falando pelo telefone, a conversa que era fazer 5 minutos, foi quase 2 horas, né? 2 horas conversando. O negócio foi embora. Eu vou falar para ele se apresentar para vocês aqui, irmão. Obrigado por participar. Obrigado me receber aqui na sua casa. Estamos juntos, o espaço é seu, se apresenta para ele. Obrigado, eu sou Antônio Bernardo, eu sou psicólogo, professor de psicologia, recém-formado aí, mas trabalho já com essa área já há alguns anos. E é isso. É isso. Por que a gente está com o Bernardo aqui hoje? Porque várias pessoas têm pedido pra gente para tratar de um assunto que tem gerado muita dúvida no pessoal, que é a respeito da depressão, né? Algumas pessoas não entendem como funciona a depressão, o que tem que se fazer quando percebe que alguém mostra algum tipo de sintoma. E assim, até pra gente começar ir em partes, né, como fala o açougueiro, vamos em partes. A depressão é doença, né? Como é que ela se desenvolve? Sim, Rony, a depressão ela é considerada uma patologia, ela é uma doença, existe CID, né, da depressão. E de um tempo para cá, a gente vem percebendo o aumento do número de depressão. Não necessariamente que as pessoas têm sofrido mais depressão, mas que vem sendo diagnosticada em quantidade. As pessoas hoje elas admitem, elas procuram um profissional para dizerem o que sentem e tal. Então, depressão é uma das principais características de doença mental. É uma das mais comuns. Isso é relacionado a diversos fatores. Fatores orgânicos, né? Fatores sociais e fatores psicológicos também. Aí hoje, de repente, quem convive com a pessoa, esse sintoma de depressão, ele é visível? Dá para você perceber, de repente, tem algum toque que possa se dar? Quando você falou, tem algo estranho, hein? Sim e não. Eu acho que a primeira questão é a gente separar o que é depressão e o que não é. A gente estava conversando antes que eu consigo entender que algo é depressão a partir do momento que isso é diagnosticado por um profissional. Eu posso ter sintomas de depressão, mas por ser uma doença mental, uma doença difícil de se medir, como uma doença física, você olha um ferimento e vai dizer, olha, eu tenho isso. Então quem diagnostica que o sujeito tem depressão é o profissional, é o psicólogo ou o psiquiatra, mas a gente tem sintomas. É muito difícil porque ele está muito relacionado à tristeza, né? Mas a gente precisa separar o que é. E aí são 3 fatores importantes. O sujeito triste, angustiado por algum motivo, como por exemplo o sujeito que sofreu um luto, que terminou um relacionamento, que perdeu o emprego e ele tem uma tristeza momentânea, e a gente vive um momento que nega essa tristeza. Não posso ter tristeza porque eu tenho depressão. Então essa confusão que o pessoal faz de depressão com tristeza, o pessoal tudo é a mesma coisa. Você está triste, você está depressivo. Isso é muito comum, justamente porque a gente vive um momento em que não se permite a tristeza. É um momento, culturalmente, é um momento de glamour. Redes sociais, televisão, relação de consumo. Então eu preciso sempre estar feliz.
A partir do momento que eu fujo dessa felicidade, hoje eu não tenho dinheiro, eu perco o emprego, eu tive uma briga com o meu chefe, e isso vai perdurando por um tempo, a sociedade hoje ela não permite ficar triste. Ela precisa sempre estar expondo e externalizando essa felicidade. Mas se a gente pegar, por exemplo, o luto, uma pessoa que sofre um luto, ele pode ter depressão? Pode. Mas o luto ele é um momento necessário para elaborar a sua tristeza. Então a gente vai popularmente dizer que depressão são questões emocionais que vai te tirar da sua rotina. Então, é o sujeito que trabalha, estuda, conversa com os amigos e de repente ele vai parando de fazer essas atividades para ficar mais isolado. Né? Mas na tristeza também isso é possível. Mas é importante a gente separar. O que é tristeza, nem tudo que é tristeza é depressão. E não necessariamente o sujeito depressivo, ele é explícito na sua... Ele vai dizendo para o mundo que ele está chateado. Às vezes é uma pessoa do seu dia a dia tem quadro de depressão. O depressivo não é só aquele que fica num quarto escuro com a luz apagada e chorando. Isso é um modelo, inclusive, mais atípico, né? Mas tem, né? Tem. Vou dar um exemplo para você. A gente pode, por exemplo, pensar algo que vem sendo muito discutido nos dias de hoje. A gente está nessa fusão de doença mental, o que é e o que não é. A psicologia ela vem tratando muito disso. Então, por exemplo, questões sociais. Um sujeito, um homem que perdeu o seu emprego. Ele, por motivos diversos, ele não consegue dar o sustento para sua família, ele tem uma fantasia de que ele é o provedor, né? Ou seja, ele é fálico, ele é poderoso, e uma vez que ele não consegue fazer isso, ele vai tendo uma angústia, e isso vai se perpetuando no longo do tempo. Então, quando a gente fala no país do desemprego por um sujeito que fica 2 anos desempregado, a chance desse sujeito ter depressão ela é muito grande. A depressão ela sempre está ligada com a fantasia social dentro do coletivo e de cada pessoa. Eu preciso ter emprego. Se eu não tiver emprego, porque o emprego ele produz, o trabalho ele produz grana, ele provê algo para os meus, né, e para mim. E aí o sujeito não consegue, então a gente já vem entendendo que algo que não tinha antigamente, o desemprego masculino pode gerar depressão. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que ele tem fatores externos, sociais e culturais, que vão dentro da relação com o sujeito. Na cabeça dele eu preciso de trabalho. Se eu não tiver trabalho, eu não sou ninguém. Isso é muito comum. Não, a minha fantasia mais o desemprego no país. E isso vai gerar uma depressão também aliada a fatores orgânicos, de hormônios e tal. E aí, assim, a gente está meio que em cima daquilo. Será que a pessoa que é depressiva é perto de mim, como eu percebo, como eu não percebo? Tá. E aí você que está em casa, de repente tem uma outra pergunta, tipo aquela que vocês me mandaram, que é assim, como a pessoa percebe que ela tem depressão. Isso a gente vai falar para você em casa agora, tá? A pessoa que ela admite que tem essa depressão, quando de repente as pessoas começam a falar, como a pessoa procura um psicólogo, procura um médico, enfim, para ver se ela tem ou não. Tá. Eu acho que a primeira questão é sim e não. Por quê? Geralmente o quadro depressivo ele não é um quadro só de inatividade em que o sujeito ele está sofrendo e que ele não é ninguém, enfim. O quadro depressivo ele já está sinalizando para o mundo que ele precisa de ajuda. Então o sujeito, quando ele para de aparecer no seu convívio social, quando ele vai mudando as suas características, por exemplo, pós um trauma, então ele vai deixando de fazer as suas atividades de rotina, isso é uma forma de sinalizar, por exemplo, os familiares, que alguma coisa está errada. Que vai, por exemplo, a ideia de que depressão é algo ruim, na verdade a depressão é uma manifestação patológica para dizer o seguinte: eu não estou bem, me ajudem, eu não estou convivendo mais com vocês, eu não tenho mais vontade de trabalhar. Então a depressão está sinalizando. A gente tem percebido que os quadros de depressão quase que sempre sinalizam. O que pode acontecer é dos familiares não perceberem. Só perceberem, e aí em casos mais graves, como por exemplo do suicídio, a pessoa se matou, e aí você fala, ele avisou, tal dia ele falou tal coisa, tal dia. Então assim, sim, existe sinalização.
mudanças de comportamento pós-trauma. Então a pessoa ela sofreu um assalto, ela perdeu um ente querido, isso vem se estendendo por muito tempo, a partir dali a vida dela nunca mais foi a mesma coisa. Como que a gente pode perceber então? Sendo sensível à fala dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos companheiros. A pessoa que sofre de depressão, ela diz, ela pode não dizer com as mesmas palavras, estou depressivo, e mesmo assim isso pode acontecer, mas de alguma forma ela externaliza. Então, em caso de algum tipo de suspeita, se a família ela for sensível a essa mudança típica de comportamento, junto com essa fala de que alguma coisa não vai bem, é hora de procurar um profissional. Mas se a pessoa não admite que tem algo errado com ela, tem alguma forma de fazer com que ela pelo menos visite o psicólogo uma vez pelo menos, para ver se ele consegue... Visitar o psicólogo, às vezes a pessoa até que não sofre de depressão não vai, como se fosse algo de louco, né? Mas vai quem tá... mas eu acho que é uma questão de sensibilização. É uma questão de sensibilização da família direta, quem é a pessoa. Então, se eu sofro de depressão, a pessoa que eu convivo na mesma casa, mas eu acho que a família pode ter um trabalho de sensibilização, de conversa, de mostrar, mas principalmente de escuta. O que é a pessoa que sofre de algum tipo de depressão, entre os vários que tem, o que ela tem para falar? Porque conselhos não necessariamente, eu costumo dizer que os conselhos eles nem sempre funcionam, né? Então eu acho que é um trabalho de pegar os pares, aproximar, e a primeira questão ela é humana. O que você está sentindo? Como que você está? E não a gente tem um hábito, por exemplo, você sofre de algo e dizer assim, não, mas vai passar. Não vai passar. Esse vai passar é mais para... Isso é automático falar, né? É automático. Quando eu digo vai passar, não fica triste não, larga esse aí, isso é mais para mim não aceitar a sua dor do que para você, né? Porque não é tudo simples, olha, não, deixa para lá. Ao contrário, é um trabalho de escuta, é um trabalho de sensibilização. O que aconteceu? Por que você está assim? Você sabe? E aí a pessoa ela vai falando. Você não acha que chegou o momento de procurar um profissional? Né? A gente sabe que santo de casa não faz milagre. Então, como que os amigos também é importante dentro dessa sensibilização? Mas não necessariamente a gente pode conviver com a depressão por vários períodos, mas o profissional é para acelerar a melhora. Inclusive, a gente pode falar de tratamento psiquiátrico, com o uso de medicamentos, atrelado à terapia. A terapia ela é fundamental. O trabalho psiquiátrico com o uso de ingestão de medicamentos, ele é por um período, mas não em todos os casos a pessoa vai ter que ficar usando medicamentos para o resto da vida, né? Agora, não dá para se, entendo eu, para se fazer o uso de medicamentos e não atrelar isso a uma terapia, porque ele é, de certa forma, paliativo. Eu resolvo a minha angústia por uma questão hormonal de medicamentos, mas eu não vou trabalhar na causa. E um olhar, por exemplo, da psicanálise e em terapia é pegar o porquê que eu estou em depressão, o porquê que eu estou com essa tristeza profunda. Lembrando que essa tristeza profunda não é uma questão de querer ou de não querer, eu simplesmente sinto. Está aí, né? E só quem passou por depressão sabe que ele não queria sentir aquilo, mas sente, entende? Entendi. Eu espero assim, que dentro da dúvida que você que está vendo a gente aqui enviou aqui para o canal, enfim, eu espero que a gente consiga de maneira bem simples, eu falo pessoal, a gente tentar passar uma linguagem simples, enfim, até para que a pessoa que está em casa tire dúvidas. E o que é importante é, se você que está vendo persistir com algumas dúvidas, você manda pra gente, que eu mando pro Bernardo, enfim, depois a gente deixa o seu número, se o pessoal quiser tudo, mas é importante você colocar aqui no vídeo, que o pessoal comenta muito, manda no WhatsApp. Se você pegar o meu WhatsApp, é cheio de comentário. Vai ficar, não é como que... dar conta, né? Porque de repente a sua dúvida é a dúvida que eu tenho também. Na hora que a pessoa lê ali, ela vai ver, era isso que eu queria perguntar, era isso que eu tinha dúvida também. Então é importante você estar tirando as suas dúvidas através aqui do canal também, beleza? Só uma dúvida que é recorrente e é dúvida minha também, é assim, eu sofri
depressão por um período, eu fiz acompanhamento médico, enfim, e me curei. Eu tô livre dela já? Não, Rony, não. Como qualquer outra doença, né? As doenças emocionais também, ela tem uma questão aí biológica. Então, pode ser, dependendo dos casos, que isso retorne. Inclusive, há quem defenda, algumas literaturas, inclusive que a depressão ela não tem cura. Então, você cria formas de lidar com ela. Então, por exemplo, o uso de medicamento, terapia, e você tem os picos de crise. Agora, pode ser justamente por isso. A depressão, existem níveis de depressão. Níveis mais comuns, mais simples, muito mais corriqueiros, mas tem níveis mais graves, relacionados à ansiedade, uma série de fatores. Mas as chances de retornar essa doença de depressão, ela existe principalmente quando eu, por exemplo, faço uso de um medicamento, mas não faço uso de terapia. Ou seja, eu fiz um equilíbrio hormonal, porque a depressão está muito relacionada também a questões hormonais, né, questões neurológicas, mas ela pode se retornar sim. Por isso que é importante a terapia ou acompanhamento com o psicólogo. E aí é difícil falar porque existem vários tipos de depressão. Se a gente, por exemplo, pensar um sujeito que sofreu um trauma, né, então a pessoa ela sofreu um trauma, então ela tem um evento, um período pós-trauma, né? Cria-se algumas síndromes temporárias, né? Entra num quadro clínico de depressão. A ideia não é necessariamente tratar a depressão, seria tratar os fatores que causaram o trauma dela. Agora, a gente pode falar pessoas que convivem, né, com os seus pares ali a vida inteira e nunca se discutiu depressão. Tem uma angústia, uma coisa lá no peito, né, que ele não consegue falar, elaborar. A depressão ela pode causar agressividade? Pode. Ela pode causar agressividade, ela pode causar inatividade. Tem pessoas que são amargas, né? né? E aí você, poxa, mas fulano é amargo, tudo tá ruim. E a psicologia ela vai defender isso. Mas qual é a causa? Eu preciso sempre me retornar para a causa, né? Às vezes eu tenho um mau relacionamento com o meu parceiro, né? Vou te dar um exemplo. E a questão não está necessariamente no meu casamento. Está numa questão, e aí cada abordagem vai dizer, cada psicólogo, né? vai. Mas a questão, por exemplo, é uma questão de infância. E ela está atrelada a alguns fatores, como por exemplo, fatores biológicos e genéticos. Então, se a minha família tem uma incidência de pessoas com depressão, pode ser que eu também tenha, por inúmeros fatores. Por fatores sociais, como eu disse, o desemprego é um fator desencadeante de depressão. Algumas literaturas já vão defender, né? Alguns estudos já vão defender que a internet, o uso excessivo das redes sociais, não que ele vá causar depressão, mas um sujeito com depressão faz muito uso das redes sociais, né? Então já estudos dizendo essa relação de mídias sociais ligando à depressão. É o sujeito sempre ali no seu quarto, no seu mundo, e a gente está falando de uma introspecção, né? O ser humano ele foi feito para viver com os grupos, então eu tenho acesso ao mundo, eu falo com os meus parentes pelo WhatsApp, eu sei da vida dos meus colegas ali pelo Facebook, mas eu não me relaciono, percebe? E eu vou cada vez mais me afundando. Mas também assim, tem aquela impressão, você abre o Facebook hoje, você vê o pessoal ostentando, tô na praia, tô não sei aonde. E aí, assim, você fala, como que o cara, assim, consegue fazer isso tudo e eu aqui me mato de trabalhar, eu gosto de aí também não faz com que a pessoa fala, só eu que não consigo, só eu que não posso, tudo. Aí tem duas coisas, mas pode fazer esse exercício. O cara que posta muita coisa, que está sempre feliz, que está sempre luxando, que está sempre próspero, eu fico me perguntando, quem é assim? Quem não tem seus altos e baixos? Quando você pega uma pessoa que você conhece, você vai perceber que não é bem assim, né? Então, sim, uma forma também, e aí a gente pode pensar inclusive de um mecanismo de defesa,
para maquiar as minhas angústias, as minhas dores, os meus preconceitos, o meu mundo interno, é transparecer felicidade. Vivemos o mundo da felicidade, a era da felicidade. As redes sociais nos proporcionam isso. Sempre feliz. E a vida real não é assim. Em compensação, o sujeito que assiste isso deslumbra. Sim. Deslumbra, é a relação. Eu, para existir, eu preciso ter. Então, se eu não consigo comprar essa viagem, se eu não consigo comprar esse carro, se eu não consigo comprar essa casa, né? E aí a gente está falando de um vídeo em que as paredes são molhadas. O fundo, ele tem todo um glamour, dependendo do lugar onde eu tô, o camarote, né? Mas a rede social ela já não é mais um termômetro, entendo eu, para medir a vida real. Eu coloco só aquilo que eu quero. Então, e aí assim, a gente vê inúmeros tipos de pessoa. Na faculdade, a gente, tinha uma amiga nossa, eu fiz o período de manhã depois da noite, que ninguém perguntava para ela como ela estava. Nem bom dia. Bom dia, tudo bem? Não tá tudo bem. E aí vinha a história toda. Então a pessoa evitava. E aí eu não sei se é depressão, se é da própria pessoa. E foi assim durante todo o curso, né? Assim, o período, entendeu? Não, é difícil, porque uma pessoa triste tem uma questão energética ali, de energia, né? E ela acaba atraindo tristeza ao seu redor. Sim. E ninguém gosta de conviver com uma pessoa que é sempre chata. E aí a gente está falando do campo da neurose, né? É o sujeito que sente culpa demais, né? É o sujeito que tudo tá ruim. Você pergunta, oi, tudo bem? Mas minha filha, meu filho não tá bem, né? E aí vem descarregando. E aí a gente está falando de uma necessidade de escuta. Então, era isso que eu ia te perguntar, porque tem uma pessoa que me mandou um WhatsApp, assim, geralmente quando a gente vai tratar algum tema, eu mando para um grupo de pessoas, vou tratar tal assunto, você conhece alguém que tem dúvida? E aí veio uma questão em cima disso, e a gente já vai tratar na sequência pro pessoal, beleza? Assim, a gente vive num mundo hoje onde as pessoas perguntam de você, mas não querem ouvir a resposta. Tipo, bom dia, tudo bem? Pergunta e sai. Entendeu? Muito nesse... A gente pode pensar, a gente não vai ter tempo de falar muito, mas a gente pode pensar em várias questões. O narcisismo ferido. Existe só o eu, não existe o outro, né? Então, tudo se relaciona pelo meu eu. As coisas precisam ser o meu jeito. Eu preciso ser enxergado e mostrar essa ideia de feliz. Fugiu disso, né? Não é aceito. Agora a gente precisa pensar, Rony, o seguinte, quantas pessoas perguntaram de forma realmente genuína, como é que você tá? Como é que você tá? Querendo ouvir de fato, né? Ouvir de fato, como que você se sente? E aí se a gente pensar, falando de depressão, em uma invisibilidade, né? O aluno, né? Na escola isso é muito comum, o aluno que fica quietinho no seu canto, calado, introvertido, invisível, isso é um problema, né? Que nunca aparece, né? Isso ele é muito mais preocupante do que o aluno que faz muita bagunça. Porque antigamente a gente não aceitava a hiperatividade, é o aluno que faz, isso é errado. Hoje em dia a gente já pode pensar, e aquele aluno introvertido? E essas pessoas que não aparecem, que não existem, né? Por questões, repito, sociais, biológicas e psíquicas. O sujeito que não existe, o sujeito que não é. Como é que é o narcisismo? Como é que é a proteção desse sujeito? Como que ele se vê diante do mundo? Se a gente fala de depressão, é um sujeito em que acha que se morrer não vai fazer falta, que ele não é mais bem visto pelos seus familiares, né? Uhum. Ele não é digno nem de críticas. Percebe que é algo muito mais delicado? Eu não existo. A gente não está falando de alguém que é sempre criticado, mas eu não sinto desejo de existência. Aí você usando como exemplo a escola, esse aluno que quer aparecer demais também não pode ser um escudo para esconder esses problemas, ou uma coisa de repente não tem muito a ver com a outra? Pode, mas vamos pensar, por exemplo, no desenvolvimento infantil, vamos pensar na criança, vamos ser prático. O que criança faz? Como é que você mantém uma criança 4 horas numa carteira com lápis na mão?
que criança faz, né? Ela quer brincar, ela anda, ela corre, ela não é da criança, ela não tem um superego, né? Que a gente chama de superego desenvolvido para ficar ali fazendo o que o outro deseja, fazendo o que é certo e o que é errado. É saudável a criança bagunceira. A gente precisa quebrar alguns. A criança que bagunça, não necessariamente ela tem uma hiperatividade. Se a gente pegar a porcentagem de crianças hiperativas dentro da escola, com um diagnóstico realmente eficaz, que foi feita uma avaliação psicológica, e é diagnosticado com hiperatividade, é um índice muito baixo. Né? Antes se falava muito da Ritalina, inclusive no Brasil foi muito utilizado. Bagunçou, porque a escola também existe uma relação de controle ali das crianças. Bagunçou, precisa levar no médico, está doente, sofre de hiperatividade, não necessariamente. Muito mais me preocupa, a gente fez um trabalho em algumas escolas, a criança introvertida que nunca fala, que nunca é vista. E isso na fase adulta também. Como que é uma pessoa que não existe para a sociedade? Por isso que os fatores sociais, defendo eu, eles são muito importantes. Por isso que quando a gente fala de questões políticas, questões familiares, questões externas ao sujeito, tem uma influência muito forte. Muito forte. Eu acho que o mais importante é ser sensível É ser sensível àquela pessoa que não chama a sua atenção com os problemas, mais calado. Para mim, me causa muito mais preocupação. Perfeito. Gente, o Bernardo, ele, além da área da psicologia, assim, é bem ativo em diversas outras áreas, enfim, né? E atraso para chegar, né? Se eu soubesse um tanto que ele se atrasou, nem vou entrar em detalhes aqui. Faz de conta que eu sempre chego na hora. E aí a gente já vai deixar meio que, te deixar convidado já para a gente tratar alguns outros temas das áreas que você atua, tudo. Eu te agradeço. A gente tem alguns trabalhos, todos relacionados de certa forma com a psicologia. Então, por exemplo, eu faço parte de um projeto que chama Aplique Essa Ideia, que vai trabalhar a prevenção de DST, AIDS e HIV com a população jovem. A gente tem um trabalho de arte-terapia num CDI, que é um Centro Dia Idoso. Então, por exemplo, lá tem idosos com esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, pessoas que não têm essas patologias. Então, a gente faz um trabalho lá de arte-terapia. Tem um outro trabalho que são com medidas socioeducativas com adolescentes, que a gente faz um recorte aí dentro da psicologia. E aí são um pouquinho de várias atividades. Legal. Meu irmão, obrigado, cara, por você ter aceito o convite. Eu que agradeço. Você é irmãozão meu, se precisar, eu estou à sua disposição. Você que está vendo a gente aí, passa o seu WhatsApp pessoal, velho, o pessoal poder... 968761730. O número está aqui embaixo, vai estar também na descrição do vídeo. Quem tiver dúvidas a respeito, ou tiver algum projeto, enfim, que quer que tirar dúvidas ou convidar o pessoal a participar, esse é o tipo de luta que tem que se lutar junto. Sim. Sozinho o negócio ele não se desenvolve. Se inscreve aqui no canal, viu? Você vai sempre acompanhar conversas com temas que são importantes. Esse tema ele é muito importante. Infelizmente nosso tempo é muito curto, mas com certeza quem está assistindo, eu sei que gostou bastante da conversa. Se inscreve aqui no canal, aciona o sininho de notificação para receber vídeos novos. Sempre que a gente postar alguma coisa aqui, vocês acompanharem os diversos temas que rolam por aqui. Compartilhe com os amigos, enfim, dê a sua sugestão de vídeos, a gente está aqui à sua disposição, tá? Nosso WhatsApp 972075989. Fechou? Posso deixar um recado final? Lógico. Eu acho que é importante, né? A gente, na dúvida, se você tem alguma sensação de tristeza, uma angústia, a gente entende que de certa forma não é ouvido, não é compreendido pela sua família, você se sente um peixe fora d'água no mundo que você vive. Eu acho que isso vem se estendendo por um longo tempo. A minha sugestão é que, na dúvida, procure um psicólogo, um profissional. Mas, Bernardo, e se eu não sinto isso? Procure um psicólogo também,
para elaborar as suas questões. A gente tem a ideia de que psicologia, que frequentar o psicólogo, os serviços de saúde, é algo para louco, e na verdade é o contrário. Como que é isso? Eu não tenho mais ninguém que me ouça, só que fale. E aí você vai ter uma pessoa que está ali de forma técnica, mas também humana, para te ouvir. Qual que é a sua angústia? O que você sente? Por que isso chegou dessa forma? E aí a terapia, ela é maravilhosa no sentido de você poder dar nomes aos seus sentimentos. É uma forma de cuidado. A gente precisa ter cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa mente. A terapia é uma forma de cuidado. Uma forma da gente compreender também o espaço de uma pessoa que está desorganizado mentalmente, ele também é desorganizado. Dá uma olhada no seu quarto, dá uma olhada nos espaços que você está. Pessoas que perdem muito as coisas, que está sempre perdendo algo, que isso vai ter uma representação eu perco muitas coisas psíquica na vida do sujeito. E isso sim são chave, conta? Tudo conta. Tudo tem um motivo psicológico, mas faz sentido. Irmão, obrigado. Valeu. Agradeço. Gente, papo de selfie, fui. Obrigado.